Ora, bem-vindos para mais um vídeo e hoje vou apresentar três livros. Três livros que eu achei importante trazer para os meus amigos do Facebook. E o primeiro deles é este aqui, A Obsessão Anti-Americana, de Jean-François Revel. Esta obra que está aqui, o que é que esta obra nos diz? Bom, pelo título, portanto, esta obra já foi escrita há algum tempo, portanto, já foi escrita em 2002, a obra foi escrita em 2002, portanto, logo a seguir ao 11 de setembro. E o que é que este autor, portanto, que é especialista em estudos sociais e em história, e também especialista em culturas comparadas, este autor, que é francês, vai explicar que existe uma grande confusão quando nós falamos nos Estados Unidos da América, que é a América do Norte. Todos aqueles estados, não é, que formam aquilo que chama-se Estados Unidos da América. E o autor aqui explica que a Europa, portanto, a maioria dos países europeus, portanto, a comunicação social de vários países, junto com os vários governos e o próprio povo, não é, dos países da Europa, sempre olharam para os Estados Unidos um pouco com uma obsessão anti-americana. E o autor aqui, e é interessante ler, portanto, é interessante ler a obra, pode-se concordar ou não com o autor, portanto, cada vez que eu apresentar aqui um livro, não quer dizer que os autores tenham razão a 100%, mas há muita coisa interessante que nós podemos retirar das obras. E o que é que eu retirei desta obra? Este autor fala uma coisa muito importante. Os Estados Unidos, em si, estão divididos em duas grandes partes. Temos aquela parte que fica no norte e no centro, mas aquela parte de cima, não é? A parte de cima do norte, norte-centro, que é a parte que forma as grandes cidades, os grandes metrópolos, e essa parte é a parte que combina o meio universitário, o meio artístico, o meio cultural e também grande parte do meio político. E o que é que este autor nos diz? Este autor nos diz que isto é uma América do Norte. E depois existe outra América do Norte, que é a América Profunda, que o autor aqui explica que é aquela América Profunda, que é a América do Centro e do Sul. E essas Américas chocam uma com a outra. Ora bem, o que é que isto quer dizer e o que é que isto tem a ver com a Europa? A Europa sempre olhou com uma certa obsessão para aquela América do Centro e do Sul. E porquê? Porque não são os povos em si que olham, não são as pessoas. São os meios de comunicação social, são os vários governos, principalmente aqueles governos de esquerda, e isto é que é mesmo uma obsessão mesmo anti-americana, olham para essa América do Centro e do Sul e têm um certo ódio. Pronto. É mesmo assim a palavra. Tem mesmo um certo ódio. Eu vou explicar porquê. Na América do Norte que eu falei, aquela América das grandes cidades, das universidades, do meio artístico, não é? Os cantores, no meio das artes, o meio académico, toda essa grande metrópole americana do Norte é tudo menos americana. Eu agora estou aqui a dizer isso e vou explicar. E os grupos financeiros, que eu chamo grupos globalistas, que estão a fomentar o globalismo no mundo, defendem essa América. Porque esta América é anti-americana. É uma América que está dentro da América, mas é anti-americana. É uma América globalista. É uma América que sonha em dissolver os Estados Unidos numa província, não é? E formar várias províncias no mundo. Sonha com... Portanto, isso é o que nós chamamos a esquerda americana, não é? Os democratas. Que é o que Donald Trump chamou o establishment. E é preciso diferenciar essas duas Américas. Quando eu ouço no Facebook muita gente, principalmente alguns nacionalistas, alguns conservadores também, que têm muito ódio aos Estados Unidos e depois a questão de Israel, que farei outro vídeo sobre isso, não vou falar hoje sobre isso,
Mas na questão dos Estados Unidos é preciso saber que Estados Unidos estamos a falar. Porque se eu falar nos Rockefeller, nos MacArthur, nessas grandes famílias, nos Ford, não é? Essas famílias que detêm os grandes bancos, a Goldman Sachs, a Citibank, todos esses, a Federal Reserve, não é? O Fed, portanto, todas essas grandes famílias não pertencem à América, a essa tal América profunda. E antes, pelo contrário, lutam contra essa América profunda. E o que é que essa América profunda tem de diferente? Que este autor aqui, Jean-François Revel, diz-nos que é o sentido de patriotismo. É no sentido de patriotismo e também a parte religioso, mas eu vou falar isso mais para a frente aqui, que eu tenho aqui outro livro para falar sobre isso. Mas é no sentido de patriotismo que nasce esta obsessão anti-americana. A obsessão anti-americana europeia é por causa do patriotismo americano. Porque o americano do centro e do sul é muito patriota. Nas cidades todas do centro e do sul, em quase todas as vilas e cidades, e principalmente nas vilas, né, nós vemos uma bandeira dos Estados Unidos em haste, não é? Nas municipalidades, nas prefeituras, em todos os recantos, esse americano, é muito patriota. Tanto que eles até desenvolveram, há uns anos atrás, um grupo muito conhecido, que é o Tea Party, não é? Em que vão buscar a origem quando os Estados Unidos, quando as colónias, não é? se opõem ao Reino Unido, não é? Pronto. Isso também é outra história. Quando eles mandam o chá, não é, para fora do barco, não é, esse tal episódio que ficou conhecido como, nesse grupo, os Tea Party. Portanto, essa América Profunda, a chamada América Profunda, é muito religiosa, quase toda ela protestante, também católica, alguns católicos também no sul, anglicanos também, católicos, protestantes, mas é muito religiosa e muito patriota. E isto faz uma grande confusão à Europa, aos dirigentes europeus e à comunicação social europeia. Porque a Europa não é religiosa. Meus amigos, nós temos, mesmo os católicos que me vão ouvir falar, nós temos que meter na cabeça que a Europa não está longe de Deus, é muito pouco religiosa. Cá temos a Igreja Católica que está adormecida, completamente adormecida, e a Europa está a sofrer as consequências disso. Está a sofrer muitas consequências disso. E este autor aqui explica isso. Explica que há esse ódio. Porquê? Porque os globalistas, aqueles a quem eu chamo globalistas, que o Olavo de Carvalho chama metacapitalistas, são os globalistas que querem a outra América, aquela América mundialista, democrata, aberta ao mundo, irreligiosa, completamente com um género do neoliberal e neossocial, não é? Agora a nova junção entre o socialismo e o liberalismo numa nova mostela, não é? Globalista e multicultural. Portanto, é o que eles querem. E esta América do Sul e do Centro, esta América patriota, é como é que eu posso dizer, é uma barreira para os planos desses globalistas. Daí, muitas vezes, o senhor Jorge Soros, nós também conhecemos bem, que eu hei de apresentar mais para a frente alguns livros para sabermos quem é, se opõe a essa visão patriota e religiosa, não é? A bandeira americana e a Bíblia. Estes dois símbolos, a bandeira americana e a Bíblia, é uma coisa que a Europa e que os globalistas querem destruir. Então nós, quando fazemos aquela coisa de que os Estados Unidos e Israel são aqueles que querem dominar o mundo, não tem nada a ver, meus amigos. Vocês estão fora completamente do baralho. Porque as grandes famílias, Rockefeller, Rothschild, Ford, MacArthur, todas essas grandes famílias, os globalistas, George Soros, Bill Gates, toda essa turma, não pode ver nem os protestantes, nem os americanos e muito menos Israel. O Israel como nação religiosa, atenção. Porque a maior parte deles também são judeus, isso nós não negamos. Portanto, este livro é muito interessante. Eu aconselho a ler este livro porque isto traz aquela visão que sempre foi escondida aqui na Europa. Nunca ninguém quis falar sobre isso e este autor aqui fala muito bem sobre isso. Portanto, eu deixo aqui, mais uma vez, Jean-François Revel, A Obsessão Anti-Americana. Outro livro que tem muito a ver com o que eu estou aqui hoje a falar, com o tema que eu estou aqui a falar hoje. Estou mais virado para os Estados Unidos e estou mais virado também para a religião protestante. Mais uma vez, eu vou dizer aqui os meus vídeos, eu não defendo nem os católicos, nem os protestantes, nem os ortodoxos.
O que eu aqui faço é apresentar livros e obras. Há coisas interessantes nuns, noutros e noutros. E nós temos que analisar, ler as obras, não é falar sem ler. Temos que analisar e ler. Não é ter coisas na cabeça sem ler e depois... Não, nós temos que analisar. Mesmo aquilo que a gente não gosta, tem que ler e tem que analisar. Esta obra que está aqui, muito conhecida, é um clássico. Muita gente concorda, mas também há muita gente que não concorda. É uma tese muito discutível, mas também é uma tese muito credível. É isso que eu aqui quero dizer. Que é este livro que se chama A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, de Max Weber. Bem, quem foi Max Weber? Primeiro temos que ver que Max Weber, e eu aqui vou citar aqui uns nomes, é junto com Auguste Comte, com Herbert Spencer e onde é que está? Emile Durkheim. Max Weber, junto com esses três, são considerados os pais da sociologia. Eles formam, quando se estuda a disciplina Sociologia, portanto, eles formam aquilo que nós chamamos a Sociologia. E esse autor, portanto, que é a partida, engloba-se nos sociólogos, não é teólogo, nem é filósofo, é englobado nos sociólogos, fez esta obra, escreveu esta obra em 1904-1905, com uma revisão em 1920. E o que é que este livro aqui explica? Para ser rápido, porque eu tenho mais um livro aqui para apresentar. O Max Weber vem explicar que diz que o capitalismo, portanto, o capitalismo, atenção, não estou a falar de liberalismo, estou a falar do capitalismo nascente, não é? Quando o capitalismo nasce na Europa, o autor diz que o capitalismo vai ter, que é um sistema económico, vai ter um impulso derivado à ética protestante. A ética espiritual protestante vai empurrar o capitalismo e o capitalismo vai ser bem sucedido nestes grupos. Portanto, eu tenho aqui uma citação do livro que diz, portanto, Max Weber, no seu livro A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, argumenta que o conteúdo das crenças dentre os grupos religiosos protestantes nascentes, portanto, nós estamos a falar no século XVI, século XVII, defendendo o acúmulo do dinheiro, a poupança, a frugalidade, a economia e o trabalho árduo, portanto, o trabalho árduo, não é? Foi mais responsável pelo surgimento do capitalismo bem-sucedido, capitalismo industrial bem-sucedido na Europa, do que outras forças materiais de produção. Ao contrário de Karl Marx, porque Max Weber, podemos dizer que fez um discurso silencioso contra Karl Marx. Sempre foi um opositor de Karl Marx. Teve um embate com Karl Marx, chamado um discurso silencioso. Karl Marx dizia uma coisa, Max Weber disse outra. Max Weber disse o oposto de Karl Marx. Max Weber pegou e disse, não. Estes grupos religiosos pegaram no sistema financeiro capitalista e troca de bens, não é? Que depois veio dar ao... que podemos dizer que também é o liberalismo clássico, mas é outra história. Depois terei que fazer outro vídeo sobre isso. E este autor veio dizer que o impulso espiritual, a ética e a moral religiosa é que conferiram que esse capitalismo fosse bem sucedido. Porque isto é como todas as coisas. Qualquer sistema, se estiver corrupto, não é bem sucedido. Se um sistema tiver pessoas sérias, trabalhadoras, que vão fazer tudo para conseguir o seu êxito, é claro que o sistema dá em sucesso. E é por isso que a Europa do Norte e os Estados Unidos avançaram muito mais que os países do Sul do resto da Europa. Isto é a tese de Max Weber, não sou eu que estou a dizer. Muita gente pode comentar, muita gente pode contestar. Eu sei que há muita gente católica, e eu também concordo com muita coisa da religião católica dentro da economia, porque eu li muita coisa sobre as épocas anteriores, a escolástica e até épocas anteriores, mas este trabalho, esta tese, é de ter em conta. Este trabalho que está aqui foi considerado um clássico e toda a gente devia ler, principalmente esta gente de esquerda, estes iluminados da esquerda deviam ler este trabalho, para compreender, porque o ódio que eles têm é a religião. Tudo se refere à religião. Para eles a religião eles não podem, eles não querem a religião. Eles querem um mundo sem religião. E por isso é que
nós estamos a ver as coisas todas que estamos a ver, não é? Portanto, eu aconselho este trabalho que está aqui, de Max Weber, o sociólogo, que fez um excelente trabalho. Este livro não é difícil de ler, tem uma bibliografia muito extensa no final. Tem um glossário, tem tudo, o autor explica tudo tintim por tintim. Tem muita informação. Há muita coisa, quando eu li este livro, muita coisa que eu não sabia, sinceramente, que eu passei a saber. E então é um trabalho muito interessante. Eu aconselho mais um livro para nós podermos, nem que seja, ganhar informação. O último livro, como eu tinha dito, como eu tinha anunciado, o último livro que eu fiz questão de apresentar é um livro de Armando Silvestre, que é um teólogo e estudioso, professor, que é brasileiro, e que escreveu uma bibliografia e uma bibliografia, porque são os livros todos, do autor, de Calvino. João Calvino. Quem foi João Calvino? Foi um reformador. E eu aqui, mais uma vez, digo que não estou aqui a defender, portanto, ninguém. Apenas, vou mostrar o livro, não é? Apenas digo que isto é uma obra muito interessante. E eu vou explicar porquê. Não é por apresentar ou descrever o que é a religião protestante. Isso nós já sabemos, não é? É porque este autor, e está aqui no título, não é? Porque o livro chama-se Calvino, o potencial revolucionário de um pensamento. Revolucionário, o que é que isso tem a ver com protestante, não é? Mas eu vou explicar. Este trabalho aqui, este autor diz que a uma certa altura da vida, Calvino faz um apelo à resistência contra o Estado onde ele estava inserido. Ou seja, Calvino aqui nos explica que qualquer cidadão tem o direito a apelar contra um governo que seja despótico ou tirano. Portanto, o cidadão é livre, tem os seus direitos, tem a liberdade de expressão, mas também tem o direito, se estiver, por exemplo, como no caso da Venezuela, ontem na televisão mostraram, há um ano atrás, o que se passou na Venezuela, não é? Aquilo tudo que nós vimos, não é? As Forças Armadas e a polícia a impedir que entrasse, portanto, a ajuda humanitária dentro daquele país, não é? E o povo todo revoltado. O que Calvino diz é que um cidadão tem o direito a apelar. Perante Deus tem o direito a apelar aquilo que se chama, aquilo tem um nome, agora não me recordo, que é apelar ao direito de se opor, não é? Agora não tenho aqui a palavra certa, mas o autor fala muito bem sobre isso, de se opor a esse governo tirânico. E o autor apresenta aqui uma série de coisas muito interessantes de João Calvino a nível político. Isto é um livro político. É uma biografia, mas é um livro político. Não é um livro teológico. Não está virado para estudar a teologia de Calvino, não é? Nas famosas institutas que o Calvino escreveu. Não, isto é um livro que fala sobre a política, sobre o pensamento político de Calvino, perante a sociedade, perante o Estado. E é muito interessante por causa disso. Porque isto pode, católicos, ortodoxos, qualquer um pode ler este livro para perceber o que é que estava na mente do autor. E eu aqui aconselho a leitura deste livro, porque também traz muita informação para nós. Agora, quero acabar com outro livro, muito interessante também, não estava previsto, mas eu creio que muitas vezes nós, para percebermos as coisas, temos que ter dicionários, não é? Temos que ter livros de apoio, livros de história, compreendermos um pouco o contexto das coisas. E eu então hoje escolhi este livro, que é muito bom para mim, dentro do assunto, que é sobre sociologia. Sociologia. E porquê sociologia? Lá está, se nós queremos compreender a obra de Max Weber, como eu estive a explicar, se nós queremos compreender qual é a cultura mesmo norte-americana, se nós, em comparação com a cultura europeia, se nós queremos compreender muita coisa, a sociologia, dentro de uma perspectiva para quem é crente, não é? Para quem crê a Deus, é muito interessante estudar sociologia para compreender a influência que esta disciplina teve ao longo da história. E eu vou dizer aqui uma coisa que muito pouca gente sabe. Eu citei aqui os autores que eu citei, não é? Auguste Comte, Herbert Spencer, Émile Durkheim e também Max Weber foram considerados os 4 grandes sociólogos. Mas quem fundou a sociologia
foram dois autores, como eu já tinha dito num vídeo anterior, e são dois autores contra-revolucionários. Na altura da Revolução Francesa, no século XVIII, ainda nem sequer existia essa disciplina, esses dois autores são eles os verdadeiros fundadores da Sociologia. Isso muito pouca gente sabe e isso não se estuda na escola. É preciso mesmo ir aos documentos, aos textos. Luís de Bonald, Visconde, que era contra-revolucionário, e aquele autor, que eu referi o nome, que é muito importante, que é o Herder, não é? É muito importante estudar estes dois autores, e principalmente o Luís de Bonald, o Visconde Luís de Bonald, contra-revolucionário, não é? Da época de Joseph de Maistre, porque ele foi um dos principais teóricos daquilo que ele chamou a ciência dos povos, estudar os povos. Ele chamava a ciência dos povos, depois empregou pela primeira vez a palavra sociologia, que mais tarde esses autores pegaram, não é? Esses autores depois foram pegar nessa palavra. Espero que os meus amigos tenham gostado dos vídeos. Eu vou trazer aqui muito mais livros para nós podermos ver. Livros de todos os tipos, sempre dentro da política, da filosofia, da história, da teologia, sempre dentro desses assuntos, da cultura também, livros de cultura também, e de literatura também. E espero estar a ser útil para todos aqueles que veem os meus vídeos. E um abraço para todos.